O Avaí teve uma oportunidade que o João fez uma bela defesa e depois no momento bom, ali com uma infiltração do Marcinho ainda no primeiro tempo, que era o nosso melhor momento, era para ter definido a partida, mas mesmo assim o jogo ele foi controlado, a gente conseguiu controlar o jogo, um jogo muito igual. E para mim um erro da arbitragem que determinou o resultado final. Tem mais uma resposta do Dalpozo vamos ver. Falando sobre isso. Vamos dar sequência aí. O que você conseguiu ver nesse lance aí que você falou, né, do erro do Ramon Batiabel, que pode ter influenciado no jogo ainda? Quando ele é inconclusivo, a decisão ela tem que ser de campo. Ele ficou 8 minutos e foi inconclusivo, ele mesmo falou. Então permanece a decisão de campo do Bandeira e dele, árbitro. E eu não entendi por que até agora... No segundo tempo ele deu só 3 minutos, no momento bom nosso, jogando em casa, nossa torcida ajudando pra caramba. E por que ele deu só 3 minutos? Teve várias substituições, teve parada, e ele deu só 3 minutos. Eu não entendi por que ele deu só 3 minutos. Gilmar, sobre a questão do gramado, os jogadores reclamaram bastante quando saíram. Você foi um dos defensores de se jogar aqui em Xanxerê. Eles exaltaram que os gramados de Florianópolis apresentam uma qualidade e veem isso como positivo. De Florianópolis, Orlando Scarpelli e Ressacada. Eles citaram a vitória, por exemplo, de vocês contra o Figueirense lá, onde o gramado teria ajudado bastante. Como é que você vê essa situação? Eu vejo que nós jogamos todas as partidas fora de casa, com campo ruim, com campo bom. Então, todo momento que teve campo difícil, como é aqui, a gente buscou solução. E a gente classificou, eliminou também o Joinville, fizemos um grande jogo hoje. Então, é dessa forma que nós vamos enfrentar o Avaí lá. Que bom, que é campo bom. Talvez o jogo mais bonito da competição foi o 4-2 contra o Figueirense. Então, onde a gente apresentou um grande futebol pela qualidade do campo. Então, essa adaptação foi toda a competição. A nossa equipe foi a única equipe que jogou fora todos os jogos e vai se adaptando, e por isso que nós estamos muito confiantes nesse momento em busca daquele que é o nosso sonho e objetivo, que é o título. Agora ele respondeu, né, sobre o lance do gol no final das contas. Se ele coloca, me desculpa, mas falácia querendo jogar fumaça na frente do ventilador. Quando o lance é inconclusivo, para isso que tem o VAR, porra. Aí o não, VAR não. Ele quer que o árbitro, porque interessa a ele que o árbitro, que tem que ser a decisão final, porque interessa a ele, se fosse o contrário, você não... Por que tem o VAR, VAR se e o não VAR utiliza chamou, o VAR? por que valeu? Então isso aí é... Enfim, não vou nem falar. Mas, ele está querendo trazer a solução para o pensamento dele. Não, a conclusão é do árbitro. Não, a conclusão é do VAR. O VAR decidiu que não houve impedimento. E não houve impedimento, pô. Não. Se ele diz assim, estava impedido, tudo bem, uma opinião dele. Para ele só entender o seguinte, esse é um lance que o VAR tem que atuar. Lógico, e é muito difícil. Esse é um lance, se fosse uma questão de um lance interpretativo... Não é inconclusivo. Claro que não. Claro que não, é um lance que gerou dúvidas. Definição de impedimento não é inconclusivo. Porque o Kleber está sobre a linha, mas tem um jogador da Chapecoense e mais o goleiro. Aí é questão de traçar a linha e tal. Mas só que não foi o jogador do Avaí que tocou a bola pro Kleber. Se fosse, ele poderia até ter dado um impedimento. Foi enfim. o goleiro, seria, né? Foi o goleiro João Paulo que chutou no Gimenez. Então o jogador do Avaí nem participou, pô. Ele pegou um rebote do goleiro que bateu no defensor. Aí o Gilmar, no auge da sua sapiência, chega ali enfim, dá uma desculpa porque que o time dele empatou o jogo em casa e diz assim, não, o lance não é conclusivo, isso na tua opinião, e o árbitro tinha que ficar com a decisão dele, porque era interessante para a Chapecoense que o árbitro ficasse com a decisão dele. Agora, o VAR comprovou que o lance foi legal, então mas tem que... mas tem que anular. Tem que anular, porque é contra ele, porra. Isso não é contra o futebol, caramba. Se o gol é legal, dá o gol, pô. Se tivesse impedido e o Abate Abel tivesse dado o gol, nós estávamos dizendo assim, o Abate foi responsável pela vitória do Avaí. Não foi o caso, pô. Foi gol legal e o VAR foi acionado e o VAR marcou o gol. Tanto é que o VAR demorou bastante. Mas quem que disse que o lance inconclusivo tem que ser o árbitro, a palavra final? É a mania de criar o nós contra eles. Lógico que sim. É a mania do nós contra eles. Todo mundo contra. É o complô do Estado contra todos. O Gilmar está errado. Um profissional do gabarito dele não pode fazer isso. O árbitro tem que ter a palavra final. Não tem não.
O árbitro pode dar um lance e o VAR dizer assim, tu estás errado, olha aqui. Não, Aí, a decisão final é do árbitro. é do mas árbitro. hoje foi lance de VAR, né? mas por que que... Ah, não, como o lance não é conclusivo, aí tem que ser a opinião do Abate Abel. Porque a opinião do Abate Abel, nesse momento, interessa pra ele, pô. Só que faltava. Ora, pô. Então não faz isso, pô. Daqui a pouco... Porque ele tá querendo insinuar o quê? Por que ele só deu 3 minutos? Por que não sei o quê, não sei o quê? Ele tá comprado pelo Avaí. Só faltou ele dizer, por favor, né, ó, Gilmar? Dá um tempo pra cabeça de todo mundo, porra. E outra coisa, né? Para de ser cagão, de botar o teu time pra trás, puxar o freio de mão. Não, irrita, velho. Irrita essa coisa, porra. Isso é contra o Sérgio tá futebol. com a mais pura verdade. Isso é contra o futebol. Explica por que ele tirou o Giovanni Augusto, que tirou o artilheiro do campeonato, botou o time dele pra trás, tava garantindo 2-1. Então vem aqui e joga, pô. Agora fica dando desculpa, fica querendo arrumar muleta. Tá? Foi perfeita a arbitragem do Ramon Abate Abel. Para com isso, pô. A polêmica seguiu, porque o Maringá, que é o diretor de futebol... Vai na pilha. Também falou. Vamos ouvir o Maringá. Maringá, uma avaliação do que você viu hoje do Chapecoense, comportamento do time, escapou a vitória, né? 2 vezes na frente do placar. Chape vai com um empate lá para Floripa. Viu um time guerreiro, né? Muito guerreiro, todo na frente no placar. O gol do Avaí, infelizmente, demorou 7, 8 minutos. Quando o Gilmar fala na entrevista ele que foi inconclusivo, eu fui falar com o Rodrigo D'Alonso agora ali. Eu falei, e aí? Ele falou, um lance muito difícil. Tivemos que traçar a linha diversas vezes, quase que um lance inconclusivo. Daí eu falei para ele, mas por que se foi um lance tão difícil, demorou 8 minutos para ver, vocês não seguiram a decisão de campo? Então, assim, nós nos sentimos prejudicados. Tem alguma coisa para fazer, a gente vai pedir o áudio do VAR, ver o que eles conversaram e como que eles chegaram à conclusão que foi gol. O cara que participou do segundo lance estava impedido no primeiro lance, mas no segundo não estava. Se ele não estava impedido no primeiro lance, ele tirou proveito de estar naquela posição no primeiro lance. Então, assim, a Chapecoense se sentiu prejudicada. Né? Não fala em justiça, mas a gente quer ouvir o que eles conversaram, como que eles chegaram à conclusão que foi gol. Se você demora 8 minutos e o campo deu que não foi gol, que foi impedimento, segue a decisão do campo e segue o jogo. O VAR é para ajudar o campo, mas 8 minutos... E aí validar o gol, pra mim foi, cara, um negócio inacreditável. E aí, Sandro, Sérgio Com e todo Badu, respeito... me parece que a Chapecoense está decretando uma nova regra no futebol. O VAR demora 8 minutos para tomar uma decisão, tem que se valer a decisão inicial de campo. Pela demora. Uma nova regra. É Pela outro demora. assunto, é uma demora absurda também. Mas é outro assunto. Não, mas o lance foi muito Se ele difícil. levar... Mas eu não sabia que quando demora para decidir o VAR, tem que ser a decisão do campo. Não, mas, eu não sabia dessa se regra. ele demorar 2 dias e decidir certo, a decisão foi certa. Agora, demorou 2 dias, entendeu? A demora é outro assunto, é outro problema. Agora, a partir do momento que demorar, não, bota o que o árbitro disse, desde que seja bom pra mim. Com todo o respeito que me merece meu amigo João Carlos Maringá, que foi um jogadorzaço, jogou muita Cracaço de bola. Mas claro, ele tá... É aquela história, interpretar a lei ao seu bel prazer. Exatamente. Ele está interpretando a seu bel prazer. Se ele fosse o oposto. Jogando no ventilador. Não, se fosse o oposto, utilizaram o VAR, demorou e foi anulado o gol. Ele questionar da mesma forma. Se fosse a favor da Chapecoense, por que não foi seguida a determinação do VAR? Se o VAR tem a tecnologia, tem as linhas, tem as câmeras, então para que utilizar o VAR? Para isso que o VAR foi criado. Quando ele fala que deve-se seguir a decisão de campo, você anula completamente a importância do VAR no contexto. E aí, para que o investimento de R$45 mil para você não utilizar os recursos do VAR? Então não faz sentido, é choro de perdedor, não vem com essa conversa contra tudo e contra todos, que não cabe. Mesmo porque o campeonato não acabou, né? E não acabou ainda, o momento do Avaí era tão bom quanto o da Chapecoense, qualquer um poderia ter vencido o jogo, não era um momento de pressão da Chapecoense, como falou, nós questionamos também os 3 minutos de acréscimo, que é pouco, foi pouco porque houve paralisação técnica e houve só o fato de ter 5 substituições de cada lado. 10 substituições. Então poderia uma foi intervalo. Poderia ter tido uma mais. foi no intervalo? Poderia ter tido 9 substituições. Mas também, se tivesse tomado o gol a Chapecoense ou se tivesse tomado o gol a Avaí, seria normal. Não tinha ninguém com hegemonia no campo naquele momento, pressionando ninguém. Estava um jogo parelho.
e o Avaí até estava com mais volumes ofensivos do que a Chapecoense, então não dá para criar agora, por conta dos protestos que vieram da arquibancada em relação a alterações, porque saiu o Mário Sérgio, artilheiro da equipe, saiu o Giovanni Augusto, melhor jogador tecnicamente da equipe, e aí a torcida da Chapecoense questionou o Gilmar Dalpozo e estão tentando transferir para a arbitragem, que fez uma excelente arbitragem. Inquestionável o posicionamento da arbitragem. Isso aí é a prática antiga de dirigente. Afirmar o gol, técnico, voltar atrás é fato, é normal dentro do futebol. Nós vamos querer, abre aspas para o Maringá, nós vamos querer ouvir o que o VAR falou com o juiz. Tal, não sei o que. O VAR falou para o juiz, gol legal. Mas e ele isso deu aí todo gol. mundo faz, Sérgio. Ouvir Claro o que áudio faz. da conversa é Sim, normal. mas não... É de direito da Chapecoense. Tá tudo Mas certo. tem que ter o mesmo interesse em ouvir quando o gol é a favor. Aí eu quero... Não, nós queremos ouvir. Isso acontece Porque aí aqui, fica todo mundo no querendo Rio. destruir o Era árbitro. era bom a gente ouvir realmente para ver o que eles discutiram Eles mais. devem divulgar. sim, Deve sim. se tornar O público. que hein? eles discutiram mais. Mas quando é a favor, ninguém questiona o áudio, ninguém procura o áudio, o Avaí não quer ouvir o áudio. O Avaí quer saber do gol. Se fosse para a Chapecoense também queria saber do gol.